Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Então, gente, falei para vocês, né, que eu ia estar postando essa aula aqui no nosso canal, né, no canal do CPU, que não deu para fazer por videoconferência com vocês, por causa de problemas técnicos, tá? Então, essa aula de hoje é continuação aí, né, de genética, e o tema é herança do sexo, tá? São as características aí, né, certas doenças aí também que vão estar, o sexo que vai estar determinando essas doenças. Essas doenças irão estar aí nos cromossomos sexuais, tá? Por isso que nós chamamos de herança do sexo. Para começar aqui com esse slide, eu já comentei isso com vocês, mas eu vou só dar uma reforçada aí, tá? A determinação e a herança do sexo. Então, a espécie humana ela apresenta 23 pares de cromossomos, certo? Isso aí vocês já sabem muito bem, né? Os 22 pares nós chamamos de autossomos, e o último par, que é o 23º, que é o cromossomo sexual, né, que nós chamamos de alossomos, né? Então, os 22 pares são autossomos e o último, o 23º, são os alossomos, né? Nos exercícios de vocês vai estar falando muito isso, né? Característica está localizada nos cromossomos autossômicos, ou característica que está localizada nos cromossomos alossomos ou cromossomos sexuais, tá? Aqui, ó, nós temos a determinação do sexo, o 23º par de cromossomos, né? Nós temos aqui o XY, né, que vai representar os cromossomos sexuais do sexo masculino, tá aqui, ó, representado aqui, ó, XY, né? O Y você pode observar aqui, ó, que ele é um cromossomo diferente, né? Nós temos a porção aqui não homóloga, né, ao cromossomo X, tá? Isso aí são características aí desse cromossomo que é muito importante na determinação aí de algumas doenças, tá bem? A mulher apresenta dois cromossomos, que nós chamamos esse cromossomo de homogaméticos, né, que é o XX, tá aqui, ó, a mulher vai apresentar o XX, né, nós chamamos de homogamético, enquanto o do homem nós chamamos de heterogamético, né, porque os gametas aí serão a metade com o cromossomo X, né, no caso, e o outro cromossomo é o Y, tá, eles são diferentes, por isso nós chamamos heterogamético. Só uma informação que é importante, quando nós formos fazer os cruzamentos aí, quando estiver se tratando de herança do sexo, você vai ter que usar os cromossomos sexuais para fazer esses cruzamentos, tá? Quando falar do homem, você vai usar o XY e da mulher o XX, porque senão a gente pode se perder na hora do resultado, tá bem, gente? Não se esqueçam disso, né? Então, aqui é o que eu já falei para vocês, né? As fêmeas são determinadas por cromossomo XX, tá? É o que eu já falei para vocês. Os homens, né? Os cromossomos são, no caso aí, o XY, né? Nós homens, nós temos o X, sempre vai vir da nossa mãe, e o Y vai vir do nosso pai, né? As fêmeas aí obtêm o X da mãe, né? E um X vem do pai e outro X vem da mãe, tá bem? Cromossomos sexuais determinam o sexo, né? Machos humanos são heterogaméticos, eu já falei isso para vocês no slide anterior, com dois cromossomos sexuais, o XY, e as fêmeas nós chamamos de homogamético, que é o cromossomo sexuais, o XX, tá bem? Essa representação aqui é um cruzamento que eu coloquei para vocês aqui, ó, de uma mulher aqui, uma pessoa do sexo feminino, XX, e aqui o do sexo masculino, XY, né? Dando como resultado aqui, ó, duas mulheres, né, cromossomo XX, e dois homens, né, cromossomo XY. Então, é por isso que nos exercícios aí são como se fosse uma regra, né? Se tiver perguntando no exercício qual que é a probabilidade de nascer uma mulher do sexo, a probabilidade de nascer uma criança do sexo feminino, né? Você vai ter que multiplicar 1/2, né? Sobre a outra pergunta que estiver perguntando. Você
Já falei isso para vocês também quando nós estamos resolvendo os exercícios, né? Então, as principais relacionadas ao sexo são a herança ligada ao sexo. Ainda estou me habituando aqui com essa mesa digitalizadora. Então, só a herança ligada ao sexo, né? Os genes estão localizados na porção não homóloga do cromossomo X, tá? Temos a herança, eu vou mostrar mais à frente aqui, isso aqui para vocês, para ficar mais representativo, tá? Com a ilustraçãozinha aí. Aí nós temos a herança restrita ao sexo, né? Que está localizado na porção não homóloga do cromossomo Y. Isso aqui é muito importante. Essa doença restrita ao sexo, ela só vai portar só os homens, né? Quando é restrita ao sexo, só vai estar nos homens. Um exemplo aí que nós temos é a hipertricose auricular, tá? Então, se o pai tiver essa doença restrita ao sexo e nascer um filho do sexo masculino, então é 100% de chance de ele portar a doença, né? Se no caso for uma doença restrita ao sexo. E nós temos a herança influenciada pelo sexo, né? O sexo vai influenciar, né? Os hormônios aí que vão estar agindo, vão estar atuando, né? Nós chamamos também esse tipo de herança influenciada pelo sexo, nós chamamos de falso autossomo, né? São falsos autossomos, eles estão localizados no cromossomo sexual, mas ele se comporta aí como se tivesse no cromossomo autossomo, tá? Somente nesse caso aqui nós não iremos utilizar os cromossomos sexuais para fazer o cruzamento, tá? Um exemplo aqui que eu dou para vocês é a calvície, né? Nós iremos trabalhar aqui também, tá? Esse exemplo aí. Então aqui, ó, a herança ligada ao sexo, tá? A herança ligada ao sexo são os genes que estão localizados na porção não homóloga do cromossomo X, né? Eu já falei para vocês. Então aqui, ó, nós temos o cromossomo X, certo? Esse aqui é o cromossomo X, né? E aqui nós temos o cromossomo Y. Esse aqui é um exemplo de cromossomos sexuais masculinos, né? Esses genes aí, eles irão estar localizados aqui, ó, nessa partezinha aqui de azul do cromossomo X, tá? Nós chamamos esse aí, no caso de herança ligada ao sexo, tá? Essa herança ligada ao sexo aqui, no homem, ela só vai estar no cromossomo X, não vai estar no cromossomo Y, tá? Porque o cromossomo Y, essa parte aqui, ó, ela não é homóloga. Ela não é homóloga, essa partezinha aqui, ó, do cromossomo Y não é homóloga ao cromossomo X, tá? Por isso que ela só vai estar localizada no cromossomo X, essa herança ligada ao sexo. Lá nas mulheres vai estar nos dois cromossomos, né? Já que as mulheres possuem o cromossomo sexual XX, tá? Quando excessivos, o caráter é transmitido pelas mães aos filhos homens, né? Então, se a doença for excessiva, a mulher vai ter essa doença aí, ó. Ela vai ter, no caso, X, digamos que nós temos essas duas doenças, que é o daltonismo e a hemofilia. Digamos que a mulher possui um daltonismo, né? Ela vai ser XDzinho, XDzinho. Então, como nós homens pegamos X da nossa mãe, então, esse XDzinho aí, que é o X que nós iremos pegar da nossa mãe, vai ser doado para nós, né? E certamente nós iremos nascer o homem aí com a doença, tá? As meninas só terão a característica se o pai também a tiver, né? Então, o pai aí, ó, ele vai ser no caso XDzinho Y, né? Nós não usamos no caso a letra da doença no cromossomo sexual Y, tá? Mais à frente aqui eu vou mostrar para vocês a tabela do genótipo dessa doença, o daltonismo e a hemofilia. Mas só voltando aqui, ó, essa doença de herança ao sexo, ela vai estar localizada aqui, ó, nessa parte, tá? Aqui é a herança ligada ao sexo, aqui nós temos a herança parcialmente ligada ao sexo, né, que eu falei para vocês. Aqui, ó, vai estar localizada tanto no cromossomo X quanto no Y, né? Nesse caso aqui é a calvície, tá? O sexo aí vai influenciar por causa dos hormônios sexuais. Eu vou falar mais à frente para vocês também. E aqui nós temos a herança restrita ao sexo.
No caso, só os homens que vão possuir essas doenças, tá? Herança restrita ao sexo, né? Os genes localizados na porção não homóloga do cromossomo Y, já falei para vocês, ela vai ser restrita aqui, ó. Deixa eu mudar bem aqui a cor da minha caneta, ficar melhor para vocês. Aqui, ó. Como ela é restrita ao sexo, ela vai ser restrita, ela vai restringir apenas ao sexo masculino, tá? Então ela vai estar localizada aqui, ó, na parte não homóloga do cromossomo Y, que é nesse slide anterior aqui que eu mostrei para vocês, ó. Ela vai estar localizada nessa parte aqui, ó. Os genes nós chamamos de holândricos, né? Esses genes aí também pode vir no exercício de vocês aí como holândricos, vocês já vão saber que são doenças restritas ao sexo, tá? E só ocorre no sexo masculino, tá bem? É o que eu falei para vocês, né? A herança influenciada pelo sexo são genes autossômicos cujo efeito sobre influência dos hormônios sexuais. Eu costumo dizer que são genes pseudo-autossômicos, né? Ela vai sofrer influência dos hormônios sexuais. Esse genótipo aqui são diferentes, né? No caso da esse exemplo aqui é a calvície, que ela vai se comportar o genótipo aí diferente do homem e da mulher, tá? Só lembrando que tem mulher calva também, né? Tem alguns alunos que perguntam, professor, existe mulher calva? Existe sim, só que a probabilidade é menor, né, de nascer mulher calva do que homem. Você pode observar que existe muito mais homens aí, né, calvos do que mulheres, né? Hipertricose auricular é a presença de longos pelos nas orelhas e sempre passada de pai para filho. Esse exemplo aqui da hipertricose auricular é o exemplo aí da restrita ao sexo, tá? Que eu até comentei com vocês também no slide anterior. Então, agora eu vou passar aqui na partezinha que vai estar falando dos genótipos, tá? Dos fenótipos e genótipos aqui dessas heranças aí. Isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Vocês copiem essa tabela aqui, ó, imprime essa tabela, cola aí na geladeira de vocês, no quadro de vocês. Vocês têm que ter essa tabela na mente de vocês, tá? Porque sem esse genótipo aqui vocês não conseguirão fazer os cruzamentos, tá bem? Então, vamos lá, a herança ligada ao sexo, tá? Nesse caso aqui está mostrando a hemofilia, mas nós temos a hemofilia e o daltonismo, exemplos aí que pode cair em prova para vocês, tá bem? Então, a anomalia que provoca a falta de coagulação do sangue, né? A hemofilia, né? Os homens hemofílicos são hemizigotos, né? Eles são hemizigotos aqui, ó. Só lembrando que é uma doença recessiva, tá? O homem hemofílico aqui, ó. Por que ele é hemizigoto? Porque ele vai portar os genes apenas no cromossomo X. É o que eu falei para vocês lá, ó. Tá na herança ligada ao sexo. No homem, esse aqui é um cromossomo sexual masculino. No homem aqui, ó, só vai estar no cromossomo X, porque só pega essa partezinha aqui, ó, do cromossomo. O cromossomo Y, essa parte não é homóloga, então não pega essa parte do cromossomo masculino aí, tá bem, gente? Já no feminino, já é diferente, né? Porque o cromossomo, as mulheres aí possuem o XX. Então vai pegar tanto um quanto o outro cromossomo, tá? Voltando aqui. Homens hemofílicos são hemizigotos, né? Que eu falei para vocês. Mulheres hemofílicas são homozigotas recessivas. Aqui, ó, a mulher hemofílica, né? Homozigota recessiva. Mulher hemofílica, homozigota recessiva. Porque essa doença são doenças recessivas, então eles só vão se expressar em homozigose, né? Então, no caso, a mulher tem que portar esse genótipo aqui para ela ser hemofílica, tá? Só lembrando aí também, o daltonismo é uma doença recessiva também e é de herança ligada ao sexo, tá? O que vai mudar aqui para vocês, se for falar de doença do daltonismo, vocês vão colocar lá só o Dzinho, tá? O Dzão ou o Dzinho para determinar, para vocês não se perderem na hora do cruzamento. Então vamos lá aqui na tabela do fenótipo e do genótipo. Aqui, ó, eu tenho uma mulher normal, né? Normal homozigota, tá? Ela possui o genótipo aqui, ó, XH-zão, H-zão. A doença ela é recessiva. Então se a mulher possui o H-zão, então ela vai ser normal, né? A mulher portadora, nós falando aqui que ela
ela vai apenas portar os genes da doença aí, ó. Tá? Ela, nesse caso, essa mulher, ela é normal portadora, né? Você pode observar aqui, ó, que ela possui o genótipo XH, XH. Então ela é normal por quê? Por causa do H aqui, ó, né? Esse H aqui vai possibilitar para que essa mulher seja normal. Mas ela vai carregar, ela é portadora porque ela vai carregar o H aqui da doença. Ou seja, ela pode transmitir a hemofilia para os seus descendentes, tá? Para a mulher ser hemofílica, ela só pode ser XH, né? Já que a doença é recessiva. Então, apenas nesse caso que a mulher vai ser hemofílica, né? Então, é por isso que há mais chances aí de nascer homens aí com essas doenças do que mulheres, né? Já observa aqui, ó, o genótipo do homem, né? O homem normal, ele vai ser XH-Y, né? Só lembrando que o Y não carrega o genótipo da doença. E o hemofílico vai ser XH-Y. Eu costumo falar para vocês que o homem, ele é 8 ou é 80. Ele vai ser hemofílico ou daltônico, né? Que também é a doença recessiva e é ligada ao sexo. Ou ele vai ser normal ou ele vai ser doente, né? Ele é 8 ou 80. A mulher não, a mulher já é diferente. Ela pode ser normal, tá aqui, ó. Ela pode ser a mulher normal, aqui portando um Hzinho, e portadora, né? Normal portadora, ou pode ser, aí no terceiro caso, hemofílica, tá? Então, esse quadrinho aqui, ó, vocês têm que saberem ele, tem que aprender mesmo, tá? Porque na hora de fazer os cruzamentos, vocês têm que saber qual que é o genótipo da mulher normal portadora, qual que é o genótipo do homem normal, do homem hemofílico, tá? E assim por diante. Então, vocês têm que saber. Mas é bem tranquilo isso aqui para vocês aprenderem, tá, gente? Agora eu vou falar para vocês sobre a herança influenciada pelo sexo, né? Como o nome já diz, influenciado. Então, o sexo vai ter uma certa influência aí sobre essas doenças aí. Nesse caso, é a calvície, tá, gente? Então, são genes pseudo-autossômico, né? Que eu já falei para vocês, fala autossômico aí, mas eu gosto de falar pseudo-autossômico, cujo efeito, já que está no cromossomo sexual, né? Cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais, tá? O comportamento é diferente em cada sexo, né? Agindo como dominante em um e como excessivo em outro, né? Tendo aí como uma variação de dominância. Então, o exemplo aí que eu já comentei com vocês é a calvície, tá bem? Nós temos aqui, então, o genótipo e o fenótipo aí dessa doença calvície. Ó, só para vocês observarem aqui, ó. O homem calvo, só lembrando aqui que no caso ela é dominante, tá, essa doença. O homem calvo, ele vai portar o genótipo Czão, e a mulher calva também vai portar esse genótipo aí, tá? Agora já o genótipo Czão, presta atenção, o homem vai ser calvo e a mulher já não vai ser calva com esse mesmo genótipo, né? Então vocês têm que tomar atenção quanto a isso aí, tá, gente? Esse quadrinho aqui é mais complicado um pouco para vocês aprenderem, né? Porque o que vocês têm que saber é que, primeiro, que ela vai ser a doença aí dominante, né? Só que ela vai se comportar diferente, né? No homem e na mulher. Presta atenção aqui, ó. O Czão, tanto o homem quanto a mulher vai ser calva, né? Já o Czão, apenas o homem vai ser calvo. A mulher não vai ser calva, né? Isso aqui por causa dos hormônios sexuais que vão estar influenciando, tá, gente? Então, se você observar aqui, ó, o homem, ele pode ser calvo com dois tipos de genótipo, Czão, né? Já a mulher, ela só vai ser calva com um tipo de genótipo, que é o Czão, que tá aqui, ó. Por isso que a probabilidade é bem maior de um homem ser calvo do que mulher, tá bem? Já aqui, ó, no outro tipo de genótipo, o Czinho, apenas com esse tipo de genótipo, um homem não é calvo, né? E a mulher, obviamente, também não será calva, né? Só que a mulher tem essas duas possibilidades aqui, ó, desses genótipos aqui, de não ser calva. E o homem já é diferente, tá? Por isso que nós chamamos de herança influenciada pelo sexo, porque o sexo aí, os hormônios sexuais que vão influenciar aí essa doença, tá? O principal que a gente atribui aqui é o Czão, que o homem é calvo e a mulher não é calva, com esse mesmo tipo de genótipo aí, tá bem, gente? E aqui nós temos a herança restrita ao sexo, né? A restrita ao sexo. Nós temos aqui, ó,
o exemplo da hipertricose auricular, né? Ó, o cromossomo Y possui uma estrutura restrita a esse cromossomo, né? Só acontece nos homens, tá? Você pode observar aqui ó, o excesso de pelos aqui, ó, né? Na orelha aqui do homem. Por isso que o nome da doença é hipertricose auricular, porque são muitos pelos, né? Hipertricose auricular, muitos pelos na orelha, né? Nas orelhas aí. Então aqui ó, temos um heredograma, já até trabalhei com vocês heredograma, né? Aqui no heredograma aqui eu tenho um indivíduo do sexo masculino, né? Que está portando a doença, ele está sendo doente. Então, ó, todos os filhos do sexo masculino também serão doentes, né? Todos os filhos serão doentes. Só lembrando para vocês que teve já casos aí que o homem ele porta essa doença da hipertricose auricular, só que já teve casos de filhos nascerem sem a doença. Então, hoje nem é trabalhado muito esse tipo de herança restrita ao sexo, a hipertricose auricular, tá? Mas ainda cai em vestibulares para vocês aí. Então, gente, era a aula que eu tinha para falar para vocês sobre herança do sexo. São esses 3 tipos aqui de heranças, né? Que é a herança ligada ao sexo, só voltando aqui no cromossomo sexual para vocês, que é a herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo vai estar apenas nessa parte aqui ó, do cromossomo, né? Do homem. Na mulher vai pegar 2 partes, né? O outro cromossomo ele vai ser homólogo aqui, vai pegar 2 partes. Aí nós temos a herança parcialmente ligada ao sexo, né? Só voltando aqui, a herança ligada ao sexo, nós temos aí o daltonismo e a hemofilia, né? A herança parcialmente ligada ao sexo nós chamamos pseudo-autossômica, tá tanto no cromossomo X ou no Y no homem, né? Na mulher vai estar nos 2 também. Aqui é a calvície. E a herança restrita ao sexo, essa restrita ao sexo apenas o homem vai possuir, tá? Apenas o homem, que é o que nós acabamos de falar lá da hipertricose auricular, tá bem? E aí eu trouxe esse exercíciozinho aqui para vocês, para a gente fixar melhor aí esse conteúdo aí, tá? Eu trouxe apenas um exercício para a gente corrigir aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Mas aí a próxima aula agora vai ser só sobre resolução de exercícios, tá bem? Então vamos lá, um exercício aí da UFMG, né? Da Federal de Minas Gerais. Está falando sobre a doença aí, o daltonismo, né? Já que está falando de daltonismo, então vocês sabem muito bem aí que vai ser uma doença ligada ao sexo, né? Então vamos lá. O daltonismo, né, tá aqui, ó, o daltonismo é uma doença hereditária recessiva, já tá falando aqui para vocês, ó, hereditária recessiva, né, ligada ao cromossomo X, né? Então nós chamamos também essas doenças aí, daltonismo e hemofilia, ligado ao cromossomo X, tá? Não é só ao sexo não, tá bem? Continuando, um homem daltônico, então ele está afirmando que esse homem ele é daltônico, né? Casou-se com uma mulher normal homozigota. Aí está fazendo a pergunta aqui, ó, qual a probabilidade do casal de ter um filho do sexo masculino e daltônico, né? Então ele está pedindo aqui, ó, que os filhos seja do sexo masculino e daltônico, né? Qual que é a probabilidade aí? Então vamos lá. Vamos coletar os dados aqui do exercício. Ele está afirmando aqui para vocês, ó, que o homem ele é daltônico, né? Para o homem ser daltônico, vamos colocar aqui o genótipo do homem. Deixa eu escrever aqui. Homem daltônico. Para o homem ser daltônico, ele só pode ter um possível genótipo, né? Já que os homens eles são heterogaméticos, né? E as mulheres são homogaméticas. Então, quer dizer, quando nós falamos heterogamética aí, nesse caso eu quis falar para vocês que o homem ele só vai carregar os genes no cromossomo sexual no X, só no X, tá? Por que ele vai carregar só no X? Porque o cromossomo Y, ele não, a partezinha não é homóloga ao cromossomo X, não tem essa parte aí que não é homóloga, a parte que carrega o daltonismo, né? Então vamos lá. Então para o homem ser daltônico, ele vai ter que possuir esse genótipo aqui, ó, já que a doença do daltonismo é excessiva, né? O X, Dzinho
Y, tá? Se você observar, eu não coloquei o outro Dzinho no Y, porque o Y não carrega, tá, gente? Não carrega esse genótipo aí. Então, esse aqui é o genótipo do homem daltônico aqui, ó, que tá pedindo no exercício, tá? Do homem daltônico, né? Já que o daltonismo é uma doença excessiva. Casou com uma mulher normal homozigota, né? Vou colocar aqui o genótipo da mulher. Mulher normal homozigota. Então, para a mulher ser normal homozigota, qual que é o possível genótipo que ela pode possuir? Já que a doença é uma doença recessiva, para ela ser normal, então ela vai ter que carregar o Dzão, certo? Para ela ser normal. E no exercício fala que ela é normal, fala que ela é normal homozigota. Se ela é homozigota, então ela vai possuir o Dzão nos dois cromossomos. Vai ficar XDzão, XDzão, certo? Já que ela é normal homozigota. Agora, se falasse no exercício aqui, ó, que ela é normal heterozigota, aí você teria que colocar aqui, ó, XDzão, XDzinho, certo? Então, agora é só fazer o cruzamento aqui e ver qual é a probabilidade de nascer o filho do sexo masculino e daltônico. Só de cara aqui, de você observar, não precisa nem você fazer o cruzamento, né? Nós já sabemos que não há chance de nascer um menino daltônico, né? Que é a letra D, a alternativa. Porque a mãe, ela é normal. Então, vamos lá. Nós, homens, nós pegamos um cromossomo sexual da nossa mãe, né? No caso, vai ser o X, né? E o outro cromossomo vai ser do pai, que vai ser o Y, que vai determinar o sexo masculino. Então, se eu pego o X da mãe, eu vou pegar... Se eu pegar esse X aqui, ó, eu vou ser normal, certo? XDzão, eu vou ficar XDzão Y. Se eu pegar esse outro X, também eu vou ser normal, eu vou ficar XDzão Y, certo? Então, por isso que não há chance de nascer um menino daltônico, né? Todos os homens aí que nascerem, eles vão ser, nesse caso, eles vão ser normais, tá? Só que eu vou colocar aqui no quadro de Pinê aqui ao lado para vocês, tá, gente? Vou colocar aqui fazer o cruzamento aqui para vocês aqui, ó. Lembrando novamente que quando nós estivermos se tratando de herança do sexo, você tem que usar os cromossomos sexuais, tá, gente? XY quando for homem, eu coloquei aqui, ó, XY, né, o homem, e XX quando for a mulher. Então, vou colocar aqui o cromossomo sexual aqui, ó, do homem, que é o XDzinho Y, certo? E aqui o cromossomo sexual da mulher, XDzão, XDzão, né? Aqui o genótipo masculino, aqui o genótipo feminino, né? Então vamos lá para fazer esse cruzamento. Deixa eu mudar a cor da minha tinta para ficar melhor para vocês visualizarem. Então vamos lá. XDzinho, pegando um cromossomo aqui uma característica, né? O genótipo aqui do pai e outro da mãe. XDzinho, XDzão, que vai ficar XDzão, XDzinho. Passamos para o outro quadradinho. XDzão, Y. Vai ficar XDzão, Y, certo? Aqui para outra linha. XDzinho, XDzão, que vai ficar XDzão, XDzinho. Isso aqui, no caso, são pessoas do sexo feminino, né? E aqui o XDzão, Y, certo? Vai ficar XDzão, Y. Então, gente, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui no que eu estou querendo mostrar para vocês. Aqui no exercício ele pediu, ó, um filho do sexo masculino e daltônico. Quais são os genótipos aqui do sexo masculino? Nós temos esse genótipo aqui, né, que é o XY, né? Esse outro genótipo aqui, ó, é do sexo feminino, XX. Então, o genótipo do sexo masculino, aqui, ó, nasceram todos eles normais, né? XDzão Y. XDzão Y. Então, a doença ela é recessiva. Então, nós temos aqui, ó, o genótipo desse homem normal, né? Ele não vai nascer com a doença, com daltonismo,
tá bem? Então, por isso que a alternativa aqui do exercício é a letra D, tá? Que não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é normal, tá? Não, nem precisava de fazer esse cruzamento, como eu já falei para vocês, né? Que se a gente vai pegar um cromossomo da mãe, então se todos os dois cromossomos aqui, o XX, todos dois têm um genótipo normal, então certamente o filho do sexo masculino irá nascer normal, né? Mas eu fiz o cruzamento aqui só para vocês verem como é que fica, tá? Lembrando novamente, quando vocês forem fazer esse cruzamento, use os cromossomos sexuais. XY quando for do sexo masculino, XX quando for do sexo feminino, tá bem? Então, gente, eu encerro essa aula por aqui, tá? Eu não coloquei mais exercício para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas as próximas aulas agora vai ser só de exercício sobre segunda lei de Mendel, heredograma e heranças do sexo, tá? Que é esse conteúdo que eu trabalhei hoje com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar mandando mensagem, que a gente vai estar tirando essas dúvidas aí de vocês, tá? Bons estudos aí para vocês. Continue se dedicando que no final tudo vai dar certo. Tchau, tchau, até mais, até a próxima aula.